Everton, o Atlético foi mal defensivamente mais uma vez, isso é indiscutível, mas eu acho que tem um motivo óbvio, claro, para o Atlético ir mal defensivamente. O Atlético não tem volantes, e o volante que joga hoje como primeiro volante do Atlético é justamente um jogador que o técnico não gostaria de ter no elenco. E é segundo volante, né? E é segundo volante. Isso. O técnico não gostaria de ter no elenco. E o segundo volante desse time do Atlético são jogadores que atuam como meias, na verdade. É um lateral, barra meia esquerda, barra atacante. Então, assim, hoje, o Atlético, se eu olhar para esse time, o Atlético não consegue entregar defensivamente por falta de peça. Ok, entendemos. Eu ainda vejo algumas virtudes. Aliás, eu gostei do garoto, o Rômulo ontem. Ele é bom zagueiro, hein? Bom zagueiro. Mas Você descobriu isso ontem, não, né? Não. Já tinha descoberto quando o treinador anterior improvisava na lateral esquerda. Então, eu gostei da atuação ofensiva do Atlético. Uhum. O Atlético produziu demais, cara. E assim, é impressionante como esse time perde gol. Produção, né? Produção. Tá, então a minha crítica no vídeo que eu fiz no meu Instagram lá foi com respeito à incompetência e insuficiência para arrematar, tá certo? Tá certo? Calma, não, mas tá certo. Tá certo. Então, tá certo. Então pronto, então fala que tá certo. Mas olha só, pega a finalização do João Marcelo na trave. Sim. Isso é incompetência? Cara, isso aí não. Uma baita finalização do moleque de fora da área. Não é capacidade de fazer gol, Thiago. Então, sim, mas eu acho que o 30 bola na trave, o jogo fica 0-0. Eu acho que o Atlético ontem, eu gostei do Atlético ofensivamente. Acho que defensivamente o Atlético tem um grande problema. O Atlético tem um grande problema. Critiquei também. E aí eu concordo contigo. São as peças. As peças hoje não são as melhores possíveis. O Cuca tenta o que é possível e ele se entrega ao máximo. Eu não gostei ontem, viu, HG? Eu tenho algo para falar do Vitor Hugo. O Thiago eu vou dar em números, eu vou fazer uma cronologia. Só concluindo. Então, assim, eu acho que o grande problema do Atlético hoje é defensivo. E fica cada vez mais nítido isso. Porque ontem, sem o Hulk, alguns caras conseguiram entregar. Você olha pro time, o Rubens entrega alguma coisa, o Igor Gomes entrega alguma coisa. Não, o Rubens fez uma partidaça. Então, não é assim, mas eu tô dizendo melhor que entregam. Em campo. O próprio Scarpa jogou bem também. Você vê o Rony entregando, o Coelho. Então, assim, você vê que ofensivamente o Atlético, mesmo sem o seu principal jogador, ele entrega. Por incrível que parível. O Igor poderia ter sido pior e é um jogador que eu critico pra caramba, mas ontem ele não foi panda. É que sozinho não joga? Alonso. Também acho que foi bem. Foi bem mesmo. Mas o Igor Gomes é um cara que eu gostei. Que é um cara que você critica pra caramba. O Igor Gomes falou você olha pra zaga do Atlético, e aí, cara? E aí? Zaga não, defesa, desculpa. Sistema defensivo. Porque senão fica parecendo que eu tô criticando o Alonso e o Romulo que ontem foram bem. Exatamente. Mas a defesa do Atlético, o Fausto Vera não marca, quando a gente fala o sistema defensivo, o Thiago tá falando da lateral direita até a lateral esquerda e os homens de frente, que à frente da zaga. Até os atacantes marcando também. Exatamente, sistema defensivo. O Thiago também já bateu numa tecla aqui, e você puxou o assunto Vitor Hugo. O Thiago já bateu a respeito da parte física, e a parte física ela vem um pouquinho em cima da qualidade técnica do que você tem no banco de reservas. Ontem uma curiosidade sobre o jogo de ontem. Foi um jogo de muita exigência desde os primeiros minutos. Foi um Atlético colocando intensidade para buscar os gols e para pressionar essa equipe do Juventude. O Juventude fez 2 alterações já no intervalo. Entraram o Nenê e entraram o Batalha. Nenê meio campista, atacante, e o Batalha atacante, e saiu um volante. Então mostrava que o Juventude ia um pouco mais para cima do Atlético. Aos 22 minutos, também outras substituições na equipe do Juventude. Entraram mais 2 jogadores, o Gabriel e o Kaique. Tá, beleza, tá tranquilo. E o Atlético sem se movimentar nesse time. Depois o Atlético foi fazer a primeira substituição aos 35 minutos do segundo tempo, tirando o Igor Gomes, que é comum de todos aqui, falar que o Igor Gomes estava fazendo uma boa partida. É um cara que compôs muito bem o meio-campo, uma coisa que a gente batia nessa tecla, né, Valu? Falando a respeito do Atlético não preencher o meio-campo, e o Igor Gomes conseguiu auxiliar tanto o Fausto Vera quanto o Rubens e também o Scarpa nessa função e preencheu muito bem. Então o Cuca segurou até o último segundo para pegar e mexer no meio-campo, que ele sabia que não poderia mexer, que ele não teria peças que suprisse a questão do Igor físico, né? Exatamente. Aí piora, porque ele coloca o Palácios, que não rendeu o suficiente ali na frente. E depois, as outras mexidas do Atlético o João Marcelo aos 43 e aos 48 do segundo tempo, ele coloca o Vitor Hugo e o Bernard.
Bernard. Não é pegar no pé, Bernard. Já entreguei. Não é pegar no pé, Bernard. Algo precisa ser explicado. Mas ele acha que estão pegando o pé dele? Não. Eu perguntei a vocês um dia desse se o Bernard era o Wallace do Atlético, né? Tô falando no sentido de não entregar. Eu acho pior, mas continuamos, que eu quero chegar no Vitor Hugo. O Vitor Hugo entrou aos 48 minutos do segundo tempo, quando a plaquinha já tinha subido, marcando 6 minutos de acréscimo. Velho, um jogador da experiência do Vitor Hugo, ele não pode correr os riscos e se sabotar como ele quase se auto-sabotou. Em 2 oportunidades de bola levantada na área, em 2 ele agarrou o adversário. E pra mim, em uma delas, eu teria marcado pênalti. É discussão. Qual deles? É discussão. Segundo. O do abraço? O abraço foi Os dois abraçando é pênalti? Um golpe de judô. Mas que ele começa a segurar e ele tá dois abraçando não é pênalti. Ele começa a segurar. Ele dá o primeiro abraço. Ele faz um ursinho. Você gosta tanto de urso e você não percebeu que o primeiro abraço é do Vitor Hugo. Os dois abraçaram. Foi comum, foi assim, tipo amigo. Eu e o Valor aqui, ó. Isso chama-se broderagem. Não, irmão, não. Só que o Vitor Hugo cometeu por fagulhas, ele não Vocês ficam falando do Vitor Hugo pra mim, pra pegar no meu pé, porque eu falei, chega, fala e joga. Não seja direto no recado, para de mandar indireto. É mais ou menos isso, tá? Porque eu te falei a outra frase que eu não posso... Eu não posso falar ela no ar. Eu não posso falar ela no ar o sentimento que eu tive naquele momento, quando o Vitor Hugo fala pra gente, conta um pouquinho pra gente. Não. Ela falei em off, mas foi esse o sentimento. Não foi pênalti. então eu acho que o Atlético, quando eu passo esse cronograma, o Cuca, beleza. Nossa! O mundo caiu agora. Então o Cuca, quando ele faz esse cronograma que eu dei das substituições, é pra gente notar que o Cuca, quando ele viu aquele Atlético que estava conseguindo fazer algo bem próximo do que ele queria e a vitória que esteve tão longe por tanto tempo, jogando fora de casa no Campeonato Brasileiro, que não vinha desde o dia 1º de setembro do ano passado, por sinal, o meu aniversário, contra o Grêmio jogando em Porto Alegre, de lá pra cá foram 10 jogos sem conseguir uma vitória jogando fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, o Cuca pensou, eu não posso mexer nesse time que tá tão bem, mas o tão bem perdia fisicamente. E quando a gente faz um paralelo com o Cruzeiro, que o Leonardo Jardim trouxe essa informação, ele falou sobre isso, ele pegou e falou assim, o time tá tão bem que eu não posso mexer. Mas o time estava tão bem, dominando todos os espaços e tendo parte física para controlar a equipe do Flamengo, naquele momento o Cruzeiro controlar o Flamengo. Já o Atlético não, o Atlético estava em frangalhos aos 35 minutos do segundo tempo. E quem entra não consegue... Nem um pouco. Não consegue combater, cara. Assim... Palácios? O Palácios, pelo amor de Deus, né? Com sinceridade. Também tô desistindo. Os jogadores que entraram, Valu, só pra você falar aí, foram Palácios, o João Marcelo, que até conseguiu dar uma bola na trave, que poderia ser um belo gol, Vitor Hugo e Bernard. O Vitor Hugo é um cara experiente, pô. Independente de achar pênalti, quem achou pênalti, quem não achou... Cara, tem VAR hoje, você não pode ficar naquele migué de antigamente que o cara abraçava e o árbitro olhava. Tem VAR, cara. Se você fizer o pênalti... Você pode abraçar até a bola entrar em jogo, né? Cara, assim... Se entrar em jogo, você não pode abraçar. Fica uma situação... o Natanael tá um cara muito desgastado. Eu vou pegar um pouco da fala do Jardim, né? O Cuca, às vezes, ele coloca jogadores jogando muito 90 minutos. Por opção... Por exemplo, Saravia eu acho que podia ter entrado ontem. O Natanael... Deve jogar lá. Mas, cara, é muito mais... Quem falou isso foi o Jardim. É muito mais difícil recuperar de 90 do que de 60 minutos. Num curto espaço de tempo, né? O Saravia podia... O Natanael, cara, ele tá lá no topo dos que mais jogaram... Aí daqui a pouco, o futebol do Natanael caiu. Claro, pô. O cara caiu. O cara tá jogando 90, vai cair mesmo, num curto espaço, sem uma semana de treino, sem uma semana pra recuperar, treinar e jogar, joga, recupera, né? O desempenho vai ter uma queda mesmo. Mas, dito isso, o Atlético com problemas, acho que o Igor Gomes, de fato, deu um pouco mais de sustentação a esse meio campo, não quer dizer que tenha resolvido, não resolveu o problema do Atlético mesmo, tá claro, né? E assim, o Cuca mais uma vez
Não conta, além de não contar com o Fausto Vera, não conta com o Patrick, né? Esse garoto não vai girar mesmo. Então vai ser samba de uma nota só, como você gosta de falar. Vai ser Fausto Vera até a exaustão, né? Até o menino voltar e voltar a ser opção. Alan Franco voltar. Vai ser isso aí, são esses volantes. Tô falando que a solução seria no Patrick, não. Mas o Cuca talvez pudesse ter desenvolvido, né? Cara, não é nada, HG, Thiago, Elton, todos os nossos ouvintes. Eu tô contigo, Valdir. Cara, se um cara puder entrar e ajudar 15 minutos, o Patrick não foi desenvolvido para poder entrar e ajudar 10, 15 minutos, já alivia um pouco a carga de quem tá jogando direto. E hoje é possível que os treinadores, eles relacionem até 12 jogadores no banco de reservas. Então o Atlético tinha 9. E só tinha um volante no banco, que era o Patrick. Então, isso. Então, só para os principais problemas para mim, a gente já falou várias vezes, eu acho, né? A montagem do elenco, a demora, o planejamento ruim do começo de ano. Mas essa parte tem... Quando você chega nessa parte da estrada, que o Cuca está, não tem posto de combustível. Exatamente. O combustível está começando a entrar na reserva. Os pneus estão desgastados. Está chovendo. A palheta de para-brisa está estragada. Mas você tem uma parada... Então, cara, você tem... Não adianta... Você tem que dirigir com cautela. Com cautela, mas você tem que continuar indo pra frente. Não dá pra ele encostar o carro na estrada e falar, não, eu vou esperar a chuva passar, vou esperar o posto vir andando na minha direção, porque as coisas vão passar. Não. E ele tem muita competência e experiência pra isso. Dito isso, em jogos assim, quando o time vai em Caxias do Sul, quando o time vai na Ilha do Retiro... O principal, o Atlético conseguiu 3 pontos, que colocam o clube na primeira parte da tabela, e agora é ver como o Cuca vai administrar isso. Tem o jogo da Sul-Americana, mas o próximo jogo aí é bem mais complicado em termos de campeonato brasileiro. Essa exatamente implorou pelo empate, crítica, né? Implorou pelo empate. Eu sempre digo que o resultado, ele molda muito a análise. E aí não é a análise dos programas, a análise em geral é muito moldada pelo placar. E ontem, se o Juventude empata o jogo, mas se a minha mãe tivesse bigode, eu teria 2 pais e tal, enfim. Se o Juventude empata o jogo, hoje, quem tá elogiando, dificilmente estaria elogiando, caso o jogo terminasse empatado. E ele esteve muito perto, pertinho mesmo. O São VAR ontem atuou, mas o VAR acertou, tá? Quer dizer, a ideia é de que o VAR tenha acertado nos 2 impedimentos, que foram milimétricos, só que pra mim, mesma linha, eu daria o gol do Rony e daria o pênalti. Eu ia dizer aqui, que é o seguinte, sinceramente, pela imagem que foi mostrada, inclusive na televisão, eu acho que as imagens são inconclusivas, mesmo para o uso da ferramenta. Porque você não tá na linha, não é uma coisa na que diagonal, assim, não, claramente está impedido. Na diagonal, você não consegue dar que aquilo ali claramente foi um impedimento. Agora, e o que seguindo o critério do primeiro, eles deram o segundo. Seguindo o critério, eu não teria dado nenhum dos dois. Teria dado a mesma linha. Nós somos da geração que falava a mesma linha. Ela sumiu, ela não existe mais, a famosa mesma linha. Parece que não. Porque pra mim, os 2 lances, até se você colocar a linha uma em cima da outra, fica certo. Porque ali, um framezinho pra lá, um pra cá, se altera. Tive um chefe na Band, que ele não é mais meu chefe na Band, que ele controlava a transmissão. E ele falava esse negócio do frame. Gente, um framezinho que você dá, umzinho à frente, coloca no impedimento, umzinho atrás, você tira do impedimento. Entendeu? Então, assim, eu não teria dado nenhum dos 2. Mas, usando o mesmo critério, o VAR deu. Legal. Então, o São VAR salvou. Eu critiquei a incompetência e a insuficiência desse time para fazer gol, um negócio nojento. Eu critiquei o sistema defensivo, quando há críticas, quando é para citar nomes, eu cito, como eu citei do Alonso aqui, que ontem até achei que foi bem. Mas quando eu falo do sistema defensivo, esse time sem a bola não consegue marcar. É impressionante. Não marca. Impressionante. Ninguém. Então, essas são as minhas críticas. E a bunda molice desse time, sem tempero e tal. Erra muito passe bobo também. Muito. Agora, eu reconheço os desfalques, é óbvio que eu reconheço, tanto que eu venho dizendo há 200 anos, as pessoas esquecem, memória curta, que o time do Atlético é bom, o titular, mas o elenco tem falhas, assim, muito grandes. É isso. Só que aí o resultado molda, as pessoas, mas pô, 1 ponto, ganhou o jogo e tal, tava legal. E o início do meu vídeo, eu tô falando do meu vídeo porque repercutiu. O início do vídeo eu falo, não me interessa a situação que o Atlético se encontra, não interessa como é que ele vai vencer o jogo, ele tem que ganhar. Se fosse Copa, eu não questionaria nem a atuação.
Valendo classificação. Não, Ganhou, mas o jogou Everton, mal, o classificou. Everton. Não, Agora, Everton. Campeonato Brasileiro, Thiago. A gente tem que vamos questionar lá. a Quantas atuação. vitórias o Atlético Mas tem no o mais Campeonato importante- Brasileiro até aqui? Acho que são duas. Duas São vitórias. As duas por 1-0, as duas por bola parada. E a primeira em cima de um time que vai brigar por coisas diferentes do Atlético. Que é o Botafogo. E- né? Não, o Juventude, no caso. Ah, tá, Vai não. fazer Você tá falando a outro vitória de ontem. campeonato. Você falou a primeira, Tá. primeira vitória contra o Botafogo. Ontem, a tendência é de que o Juventude brigue lá embaixo. O time é muito ruim. Muito ruim. E que o Atlético não brigue lá embaixo. A tendência é de o Atlético brigar lá em cima. Vai se reforçar pra isso, etc e tal. Então, Precisa reforçar pra gente se ter você, essa tendência, não? se você olhar E pra recuperar quem tá machucado. duas vitórias por placar magro, duas bolas paradas e o sofrimento que ela lá no sistema defensivo. Quantos jogos cara, você não faltam pode elogiar, no Campeonato desculpa. Brasileiro? Não, peraí. A gente tá na 7ª rodada, né? Vai até a 12ª? Isso. É isso, Valu? É isso. Nossa, faltam muito ainda. Faltam 5 Faltam jogos. 15 pontos. em 15 disputa. pontos, é muita Mas, coisa. o Everton, a gente tem que olhar pro jogo de ontem e enxergar as duas coisas. Eu enxergo que é negativo também, tá? Eu enxergo que o Atlético é defensivamente, como você diz, panda. O Atlético não marca ninguém, cara. O Atlético tem uma dificuldade enorme de Impressionante. marcar o Juventude. Não consegue fechar E, assim, jogo. não consegue. Você tá ganhando 1-0, se o Atlético precisar fechar a casinha pra sair em contra-ataque, ele não consegue, Não consegue. fazer isso. Eu acho que tem a ver com os jogadores e com Eu também acho que a tem. organização do time. Eu também acho. Eu Eu não tô acho contigo. que seja só o Organização Fausto. pra defender. Eu não acho que seja só o fato, o Fausto Vera tá lá. Não, os blocos do Atlético ficam muito separados. Muito separados, E aí- exatamente. e Dá aí- muito espaço é. pro adversário. Quantas vezes ontem, gente, peraí. O Nenê, depois que entrou. Ele entrou em quanto tempo? Eu Segundo falei- tempo, hein? Não, ele entrou no intervalo. No intervalo? Ele entrou no intervalo. No Nenê entrou segundo no tempo, intervalo. no segundo tempo, quantas vezes ele pegou a bola no meio-campo? Ele pegou, girou, escolheu pra quem ele ia aí tocar, tem qualidade, virou a mano. bola, Nossa. metia a bola na 4 esquerda, contra 3, metia a bola ele? na direita Acho e que tal. é. Cara, um jogador como o Nenê, da idade que tá, e tal, desculpa, esse cara não pode dominar uma bola e pensar o jogo não, senão ele vai colocar essa bola onde ele quiser. E tanto que aconteceu o que aconteceu, ele fez o gol, que foi anulado. Né? Então assim, a facilidade que o adversário tem pra jogar contra o Atlético não incomoda. Agora, isso vai ser sanado? Vai. Quando o Alan Franco voltar, quando o Lianco voltar, quando o Arana voltar, quem mais tá fora? Júnior Santos voltar, foram 4 aqui já, tem mais. Eu falei, Lianco, Júnior Santos, Alan Franco, Arana. Quem mais? O Gabriel Menino, que eu aliás adoro. Agora, Júnior méritos. Santos já volta essa semana. Eu que critiquei o Cuca que em rodadas anteriores que o Atlético tinha dificuldade até pra criar, ontem não foi o caso, né? Não, Mas o Atlético eu- criou se- dezenas de oportunidades e venceu por 1-0 máximo. Se você olha- 25 finalizações. Se você olha pro jogo de ontem, o Atlético com os principais nomes, que ainda tem. Não tem como agora não a gente desconsiderar a chegada do Dudu, né? Mas o Atlético vai ter, em breve, Hulk, Júnior Santos e Dudu como opções para esse ataque que já tem o Rony e o Coelho, que estão bem, tá? Eu não tenho nada a questionar dos dois, não. Nem um pouco. Acho que o Estão Rony sendo tem, importantes pro Atlético. Acho que o Rony tem uma deficiência técnica, o Coelho também, mas é algo natural. Eles não são dois craques. Mas esses outros tem três que perfeição chegam nisso. pra mim são mais tecnicamente melhores que os dois e ainda são decisivos. São caras que decidem, que sabem finalizar também. Então, eu acho que a tendência do Atlético, do ponto de vista do ofensivo, é de melhora. É. Eu espero que o Atlético vá de fato ao mercado para reforçar o que agora precisa com muita necessidade. Muita urgência. O Atlético precisa de um zagueiro, o Atlético precisa de um volante e, cara, acho que 2 volantes. O Aqui, Atlético eu precisa acho de 2 que o volantes. Dudu O chega Mamola, até pra- aliás, você lembra do Randy Mamola? O Randy Mamola. Randy Mamola, piloto de motociclismo, que era muito bom, inclusive, fenômeno, diria até. Década de o 80. Mamola Couto tá dizendo aqui, o HG, quando esses jogadores estavam no time, acontecia isso do mesmo jeito. Tô com você, Mamola. Sim, aí por isso que eu falo que é a parte do Cuca. É. Começa, o Atlético Quais jogadores? Os jogadores que estão fora do Fora, time. tipo quando eles Menino, estavam- tipo Mas Arana, era mais exposto, ou menos. não, mas era exposto do mesmo O jeito. Mais ou Atlético menos. O começa, Atlético sofreu no brasileiro com esses jogadores. pra em mim, campo. começa a perder o rendimento com esses jogadores É. em campo ainda. É que é o seguinte. Eu vou de qual que é novo a- falar a respeito da saída do menino, mas aí vai virar uma Não, mesmice aqui. Mas tem enfim. fundamento. É, Tem fundamento. Contribui também, mas só destacar. Só pra dar um Eu acho- recadinho aqui que é lógico, importante, vou falar do mapa do importantíssimo. carro. Opa, Você que tá parceiros. ligado na gente aqui, muita atenção. Você tá ligado no Band News na área? Então, vamos falar de mapa do carro. Que você vai vender seu carro em até 60 minutos, mesmo que ele esteja financiado ou com débitos. Você vai receber a melhor oferta e o pagamento é feito à vista. É comodidade e segurança e a gente cuida de toda a parte burocrática para você. 991798000, 991798000 ou mapadocarro.com.br.
.com vai vender seu carro em no máximo até 60 minutos. Fala com a gente, 991798000 ou mapadocarro.com. Esse é bom demais. Agora pode falar, Eltinho. Você ia falar do menino. Não, desculpa, é porque eu tô anotando aqui. É que eu acho que quando você perde menino e Alan Franco... É o que eu tava anotando aqui, os próximos jogos do Atlético no Campeonato Brasileiro, é até bom que eu já falo de uma vez. Fluminense, Cruzeiro, Corinthians, Ceará e Internacional. São esses os jogos até a parada, valeu, Dan? Gente. São esses os jogos até a parada. Eu queria falar sobre o Scarpa. O Scarpa, ontem ele jogou numa função... Bom jogo também. Fez uma função um pouco diferente daquela da normal. Ontem a gente podia ver o Atlético num 4-4-2, né? O Scarpa fazendo a função ali um pouco mais aberto pela direita, os dois volantes, né? O Rubens também se movimentando muito bem junto com o Igor Gomes. Então, assim, a gente viu um Atlético um pouco mudado, que era aquilo que a gente falava, Valor, a respeito da necessidade que o Atlético tinha de fazer algumas mudanças, de dar um passinho para trás, para tentar suprir essas ausências, e eu gostei da atuação do Scarpa, fazendo uma função que ele na temporada passada ele fez e foi feliz em determinada parte da temporada, que foi jogando com o último treinador que o Thiago tanto gosta, Gabriel Milito, fazendo essa função de abrindo pela direita e também cobrindo a posição de meio campo. Viu o Atlético mais num 4-4-2 que naquela organização que vinha sendo feita no 4-3-3. Então eu acho que essa formatação, tendo um meio campo mais preenchido, pode ser um auxílio para o Atlético e para o Cuca para esses próximos 5 jogos que o Atlético está apertado em questões de jogadores. Bom, o próprio Paulo Braga já vem dizendo, né, da questão da criatividade ao mercado quando a janela se abrir, ela se abre agora no mês que vem. O Dudu já é o primeiro anúncio e agora a gente vai ter que ver o que o Atlético vai trabalhar no mercado. O nome do William Arão continua ganhando muita força, a gente falou da possibilidade do Arão vestir a camisa do Atlético. Você avançou nisso, Thiago? Cara, o mais provável é que o Atlético já faça uma proposta ao Ilharão nos próximos dias. Quem é o empresário dele? Eu acho que é o pai dele. Quando eu preciso conversar, eu converso com o pai dele. Então, o mais provável é que o Atlético faça uma proposta nos próximos dias. O Atlético já comunicou que gosta do jogador, que tem interesse, e é possível sim que o Atlético envie uma oferta pela contratação do atleta. E qual outro jogador do André Cury que pode pintar no Atlético? O Mina não é do André Cury, né? O Cury seria o intermediário. O empresário dele é um italiano. Você continua dizendo que o Mina pode vestir a camisa do Atlético? Sim, eu conversei com o André Cury ontem ou anteontem para falar sobre o Dudu. Que existe essa possibilidade. Do Mina vir? Sim, que ele conversa constantemente com o empresário do jogador e que existe essa possibilidade de vinda do Ian Mina. Muito bom. Aí sobe o nível. E é o que o Cuca quer, Eu gosto. O Cuca quer um zagueiro. Aí sobe o nível. O Cuca quer um zagueiro, um volante e um atacante. E ele é pelo lado esquerdo, né, Thiago? O Mina é pelo lado esquerdo. Só que eu acho que o Atlético precisa de mais de um volante. Precisa. Olhando para esse elenco, pensando no Fausto Vera, precisa. Não sendo a opção do treinador. E aí tô tirando o meu gosto, tô falando, pensando com a cabeça da comissão técnica. Já que o técnico não pensa no Fausto Vera como uma ótima opção e também não usa o Patrick como opção, o Atlético não pode contratar só um volante. Já que ele só conta com o Gabriel Menino, o Alan Franco e, por vezes, o Rubens, ali naquela função, quebrando o galho, força, né? Ele precisa de 2 volantes. Porque aí ele tem 2, beleza. E aí numa baita necessidade, que um tá suspenso, 2 machucados, aí você usa o Fausto Vera e o Patrick. Mas hoje eu acho que o Atlético precisa de 2 volantes. E 2 para chegar e... É para chegar e jogar, porque como a gente tem... Para mudar a característica do time. O Patrick não tem sido utilizado. O Vera não era o primeiro da lista. Tem vontade de saber do Cuca por quê. O Fausto Vera era um jogador... Mas ninguém pergunta. Que queria sair. E ninguém, vou repetir, tá falando aqui, Patrick, o novo Patrick Vieira. Não. Não, mas cara, é muito grave você ter um jogador... No momento que foi envolvido numa negociação importante. E no momento que você tá tendo tantos problemas de cansaço, de lesões, e o cara não é capaz, assim, você não vê ele entrando em campo para ajudar 10, 15 minutos, faz falta, cara, faz falta. Bom, deixa eu seguir aqui, eu preciso dar uma passada também nas coisas do Cruzeiro, dar uma atualizada também, mas antes, como é que é? Ah, sim, a informação Atlético. Aliás, o Atlético, eu vi aqui o negócio do Dudu, achei muito bom.
O Dudu Galo Doido. Dudu Grafite. Grafite. O Dudu foi usado no anúncio aqui. Eu achei muito criativo. Vocês estão de parabéns, é muito bom, muito bom. Esse negócio do Dudu aqui é muito bom. O Dudu Galo Doido, o Dudu Grafite, é uma figura que tem uma história... Muito identificada com o Atlético. Muito identificada com o Atlético. É. Então, usar o Dudu num anúncio desse, pra mim, foi de muito bom gosto. E é um reconhecimento de um cara que teve uma vida inteira ligada ao Atlético. E foi o cara que ele moldou boa parte da torcida do Atlético durante muitos anos no Alterosa Esporte. Exatamente. Então, a ideia do Galo Doido aí é dele. Muito o bom. Galo Doido é dele. Doido é. ele que ele tá no inventou muro na frente da Arena BRV que a torcida pintou. Aqui, ó, o Dudu tá aqui, ó. O Dudu é do Galo, o Atlético acabou de anunciar aqui agora. O atacante assinou contrato válido até dezembro de 27, poderá estrear com a nossa camisa na próxima janela de transferências. Nunca é tarde para conhecer o caminho certo da felicidade. Seja bem-vindo, Baixola. É o anúncio do Atlético aqui, considerando então a chegada do Dudu. Isto posto, eu preciso chamar um intervalo, daqui a pouco tem estacionamento. Estacionamento é muito bom. Pode colocar aqui, patrão. Puxa pra cá. Puxa pra cá. Agora eles Dá força na volta pra nós. Antes era sangue bom. Os caras falam, e aí, sangue bom, estaciona Meu aqui. consagrado. Depois é CB, que os caras acham que sangue é com C. Aí chega aí CB. Meu consagrado. Jogador. Aí depois meu consagrado e agora é jogador. Agora é jogador. Pode colocar ali pra nós. A gente vai mudando, assim. Os caras vão usando uns rótulos e agora é jogador. Ai, papai, falando em jogador, você vai jogar num timaço, que é o timaço da Roma Ford. Gente, o momento mais esperado do programa chegou mesmo, porque é o momento Roma Ford aqui na Band News FM. Eu não canso de falar da Roma Ford, porque eu experimentei outra e voltei pra Roma Ford. Sabe aquele negócio? Volta, vem viver outra vez ao meu lado. Você que é da família Raça Forte, me entende? Você que ainda não é, vem ser Ford, vem ser Roma Ford. Se você pretende comprar um seu Ford, não escolha outra. Vá direto a Roma Ford. As melhores condições do estado de Minas Gerais, a tradição de um grupo que domina a Ford aqui no estado há muitos anos, o melhor atendimento e atendimento mesmo. Eu falo sempre da Bárbara, né, que é uma gerente espetacular, do Rodrigo Musi também, que é uma figura maravilhosa. Então você vai ser muito bem atendido, desde a recepção até a finalização do negócio. O mais importante, hein? Com a gente da Roma Ford, você não tem problema no pós-venda não, tá? Não tem, mas não tem mesmo. Então já fica encantado com as máquinas que estão no showroom e quando vai fazer o test drive aí tem certeza que só sai da Roma Ford se for dirigindo o seu novo Ford. Hoje eu trago a Ranger, ícone da família Raça Forte, só na Roma Ford. Você tem entrada facilitada em até 12 vezes no cartão. Isso é um grande negócio, hein? Em 12 vezes no cartão e a vantagem de ter uma Ranger V6 2026 e as 3 primeiras revisões você também ganha, elas são grátis. Então já te falei, repito, Ford é na Roma Ford, na Contorno 6947, Contorno 6947, ou no Grupo Roma, lá no Complexo Automotivo, na Davi Sarnoff, 831. Tem também mais detalhes no romaford.com.br. Então, meu querido, desacelere seu bem maior, é a vida, mas lembre-se, se vai comprar qualquer carro da Ford, tem que ser Roma Ford. Contorno 6947 ou no Complexo Automotivo do Grupo Roma, na Davi Sarnoff 831. Eu vou num Mustang ali pro intervalo, rapidinho. Volto já, tem trânsito e daqui a pouco a gente volta pra sequência aqui do Band News na área. Até já. Seu caminho. Mais uma vez, bom dia para você que dirige com a Band News. Bora falar do caminho para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, porque o motorista enfrenta lentidão na Cristiano Machado, no 1º de maio e no bairro Juliana, chegada à MG10. Na Avenida Antônio Carlos, região de São Francisco, assim como nas proximidades da barragem da Pampulha. Portanto, está saindo do Hipercentro, programe-se. No sentido contrário, saindo do vetor norte para o Hipercentro, as vias têm trânsito fluindo melhor. Bateu fome no meio da correria? O app do Mac tem cupom para o seu almoço passando no Drive. Cheeseburger e refri por R$ 9,90 e ganhe 12 mil pontos extras no Meu Mac. Passa no Drive.